passei a palavra, então, para o Marcos Vinícius. Vamos assistir a sua apresentação. Bom, primeiramente, então, gostaria de dar bom dia à banca examinadora, composta pela professora Idete, pela professora Carolina, pelo professor Fernando Seffner, também pela minha orientadora, a professora Maria Beatriz. Então, gostaria também de dar bom dia ao pessoal que está assistindo, aos meus familiares, amigos, amigas, né, colegas de trabalho, inclusive alunos. Então, esse momento eu apresento a minha tese, né, intitulada Relações de Gênero e Trabalho Doméstico Não Remunerado, a participação masculina no trabalho reprodutivo, evidências gaúchas. Inicialmente, eu gostaria de expor 4 considerações. A primeira consideração é que vivemos em um mundo onde os comportamentos e expectativas das pessoas são moldadas por normas e papéis de gênero que parecem naturais, mas que, na verdade, são construções sociais, culturais e históricas. Foi criado um ideal que separa homens e mulheres em papéis ou funções específicas e em espaços distintos. A segunda consideração é que os avanços dos movimentos sociais e também feministas no mundo todo, ao longo das décadas, fez com que os papéis e as identidades de homens e mulheres fossem revistos. E um desses efeitos é que os homens parecem estar mudando de mentalidade e de comportamento na área reprodutiva da vida humana, mostrando-se, de certa forma, mais participativos e presentes em relação à casa, à família, aos filhos, num processo de pensar ou repensar sobre os papéis sociais. A terceira consideração é que, com a pandemia de Covid-19, as pessoas passaram a permanecer mais tempo em casa. E a pandemia não somente agravou as já tão significativas desigualdades de gênero, ou ainda reforçou esses papéis de gênero que sustentam a divisão sexual do trabalho, mas também provocou mudanças significativas no interior das famílias e deixou clara a importância do trabalho doméstico e de cuidado dentro do lar. E a última consideração é que, em todas as regiões do Brasil, as desigualdades de gênero são notáveis, mas na região sul há algumas nuances. Especificamente, o estado do Rio Grande do Sul apresenta dados que revelam a participação de homens no trabalho doméstico não remunerado, mas ainda inferior à das mulheres. Nesse processo reflexivo, eu elaborei como problemática como e por que os homens gaúchos estão se envolvendo no trabalho doméstico não remunerado, afazeres domésticos e cuidado, e quais os aspectos de diferenciação e similaridades dessa participação e seus reflexos para as questões interseccionais nas opressões de gênero, classe e raça nos âmbitos domésticos e familiares. E para responder essa questão-problema, eu elaborei como objetivo geral, então, descortinar reflexões sobre como e por que os homens gaúchos estão se envolvendo no trabalho doméstico não remunerado, debatendo de maneira crítico-reflexiva os aspectos de diferenciação e similaridades dessa participação e seus reflexos para as questões interseccionais nas opressões de gênero, classe e raça nos âmbitos domésticos e familiares. E para atender ao objetivo geral, eu elaborei como objetivos complementares. Investigar detalhadamente, primeiro, as atividades domésticas e, segundo, de cuidado, realizadas ou não pelos homens gaúchos, analisando a dinâmica de seu compartilhamento, para assim compreender as relações de gênero, poder e negociação que se manifestam no ambiente doméstico e familiar. E investigar os aspectos relacionados, em terceiro momento, ao uso do tempo pelos homens gaúchos em diferentes atividades, sejam remuneradas ou não, tanto dentro quanto fora do lar,
ao longo das 24 horas do dia ou das 168 horas da semana, para discuti-lo sob uma perspectiva interseccional. A segunda parte da apresentação, ela diz respeito à revisão teórica da temática, sendo que eu organizei em 4 capítulos, cada um abordando um aspecto crucial para a compreensão do fenômeno social que investiguei. São eles: o capítulo 1, intitulado Sinalizações Teóricas sobre Sexo, Gênero, Divisão Sexual do Trabalho e Trabalho Produtivo e Reprodutivo. O capítulo 2, intitulado Desigualdades de Gênero no Brasil Contemporâneo, Por onde caminhamos? Capítulo 3, Pesquisas sobre o uso do tempo, a experiência do Brasil. E capítulo 4, intitulado Trabalho Doméstico Não Remunerado, Discussões e Proposições Teóricas. Importante frisar que cada capítulo ele foi elaborado para dialogar com os demais, compondo uma rede de conceitos que facilita a compreensão integrada dessas desigualdades sociais, culturais e econômicas, que envolvem as relações de gênero e o trabalho reprodutivo. A terceira parte da apresentação diz respeito aos procedimentos metodológicos, ou seja, como eu desenvolvi a pesquisa. Este estudo ele foi orientado por uma pesquisa de natureza descritiva exploratória, com uma abordagem qualitativa, para justamente conhecer e também interpretar os significados atribuídos à participação masculina no trabalho doméstico não remunerado. Para selecionar os participantes do estudo, eu optei pela técnica bola de neve. Eu iniciei esse processo a partir da minha própria rede de amigos e familiares nas cidades de Porto Alegre, onde eu resido, e Santana do Livramento, que é minha cidade natal. Essa estratégia, ela mostrou-se eficaz porque ela me permitiu alcançar homens também de outras cidades gaúchas, como, por exemplo, Capão da Canoa, Jaguari, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Viamão, como pode ser visto na imagem à direita da tela, no mapa do Rio Grande do Sul. Ao final do processo, eu consegui reunir um total de 13 participantes. Então, para a coleta de dados, eu escolhi a entrevista semi-estruturada, pois o que eu queria era acessar justamente as histórias e vivências dos participantes, de maneira detalhada e sensível. Essas entrevistas foram realizadas com 2 grupos de participantes. O primeiro grupo foi composto por homens empregados, inseridos no setor formal da economia, com carteira de trabalho assinada, jornada de trabalho integral de 8 ou mais horas diárias. E o segundo grupo, composto por homens desempregados, autônomos ou que trabalham por conta própria, inseridos no setor informal da economia, com jornada de trabalho flexível ou parcial, ou ainda por homens aposentados. Além das entrevistas, eu utilizei a técnica da observação não participante para aprofundar a coleta de dados. E isso me permitiu acessar com mais detalhes as práticas dos homens no ambiente doméstico e familiar, pois eu pude documentar dentro dos seus lares os seus comportamentos, as atividades e também as interações com os outros membros da família. Também utilizei o PhotoVoice, que utiliza imagens visuais como meio de comunicação. Na prática, os participantes foram convidados a capturar aspectos das suas realidades cotidianas por meio de fotografias. Ou seja, eles mesmos produziram essas fotografias sobre aquilo que achavam ser importante ser compartilhado comigo. E isso permitiu uma reflexão detalhada e também contextualizada sobre as diferentes realidades e significados que emergem das relações de gênero e do trabalho doméstico. Todos esses documentos gerados me permitiram uma compreensão, uma interpretação mais profunda do fenômeno social que eu estudei e enriqueceu as análises por meio da triangulação dos dados. E, em conjunto, esses documentos foram analisados por meio da análise de discurso, onde eu me debrucei sobre o discurso, a linguagem, a mensagem, as representações simbólicas. E, adicionalmente, eu levei em conta os marcadores sociais, que são fundamentais para uma análise interseccional. E, por fim, inspirados pelos encantadores e preciosos poemas de Mário Quintana, eu procurei lançar um segundo olhar sobre esse estudo, especialmente sobre o corpus, justamente ao observar
sua intrínseca beleza e áurea de mistério. A quarta parte da apresentação diz respeito à análise e discussão dos resultados, onde eu apresento os resultados obtidos e analiso e discuto esses resultados a partir das entrevistas realizadas com esses homens gaúchos, sendo organizadas em 4 sessões. A primeira sessão de resultados desse estudo é denominada Apresentação dos entrevistados, algumas considerações. O perfil sociodemográfico revela a predominância de homens de cor branca, heterossexuais, cisgênero, sem deficiência, de religião católica, com 13 a 18 anos de estudo, o estado civil solteiro, de classe social média, moradores urbanos, com idade média de 39 anos, com composição familiar da maioria de 3 integrantes e com número de filhos na maioria de 2, conforme informações contidas na tabela ao centro-esquerdo da tela. É importante pontuar que os lugares sociais que esses homens entrevistados ocupam são diferentes, o que faz com que as experiências e as expectativas e perspectivas advindas desses lugares se revelem similares entre os homens brancos, mas distintas dos homens negros, o que faz com que experienciem gênero de formas diversas. A análise interseccional aponta para privilégios, desigualdades e diferenças em relação às expectativas de vida, às oportunidades educacionais, à colocação profissional, à mobilidade ocupacional e geográfica, ao nível de privação econômica, ao tempo de lazer, à segurança, entre outros aspectos. A segunda sessão de resultados desse estudo é denominada Afazeres Domésticos, tudo aquilo que se faz dentro de casa de segunda a segunda. O significado atribuído pelos entrevistados à categoria afazeres domésticos variou de acordo com a sua realidade socioeconômica. De modo geral, eles entendem que os afazeres domésticos são as incontáveis atividades diárias para a manutenção da família e da casa. E a categoria afazeres domésticos é entendida pelos entrevistados como um conceito amplo, e ela está coberta de especificidades segundo a realidade de cada entrevistado. Quando questionados sobre quais afazeres domésticos realizam, de forma geral, os entrevistados citaram um leque heterogêneo de tarefas, realizadas tanto no seu domicílio quanto em domicílio de parente. E a posse de aparelhos eletrodomésticos possibilitou conhecer o modo como os entrevistados usam seu tempo na realização desses afazeres. E, de forma geral, os discursos revelam que os aparelhos eletrodomésticos permitem aos entrevistados economia de tempo, autonomia, praticidade e conveniência de sua utilização. E exemplo disso é o registro fotográfico compartilhado por Gustavo, à direita da tela, no qual é possível observá-lo utilizando aspirador de pó no quarto do casal. Alguns entrevistados, por exemplo, preferem realizar determinados afazeres relacionados à gestão do dinheiro ou relacionados à força física. E há 2 registros fotográficos que são exemplos disso. O primeiro, à esquerda da tela, é de Marcelo, no qual é possível observá-lo instalando um varal de fio nos fundos da sua casa. E o segundo, à direita da tela, é de Carlos, no qual é possível observá-lo realizando um conserto hidráulico na parede externa da área da churrasqueira. É interessante explorar os motivos por trás da escolha dos entrevistados e as implicações em termos de divisão do trabalho doméstico, pois estão, primeiro, relacionados à satisfação em realizar pequenos reparos no domicílio, pois estão vendo resultados tangíveis e imediatos do seu trabalho. Segundo, relacionados à experiência, que torna esses reparos mais atraentes do que outras tarefas domésticas. Terceiro, relacionados à percepção de valor, tanto pela necessidade de manter o funcionamento da casa, quanto, por exemplo, pelo custo de contratar uma pessoa profissional. E quarto, relacionados à valorização social, ou seja, o que reforça a preferência por esses reparos e, portanto, reflete a internalização dos papéis tradicionais de gênero.
Mas, por outro lado, há entrevistados que mencionaram não gostar de realizar determinados afazeres domésticos no dia a dia. E, para isso, há 2 registros fotográficos que exemplificam. O primeiro, à esquerda da tela, é de Daniel, no qual é possível observar uma pia de cozinha com louças e utensílios domésticos para lavar. E o segundo, à direita da tela, é de Felipe, no qual é possível observar uma pia da cozinha com louças e utensílios domésticos já lavados. Em ambos os discursos, esses entrevistados afirmaram não gostar de lavar louças e trouxe um evidente sentimento de aversão. Isso adiciona aos registros fotográficos uma perspectiva sobre as dinâmicas tanto emocionais quanto comportamentais relacionadas a uma tarefa doméstica específica. Mas também traz uma reflexão sobre a valorização do trabalho doméstico, pois mesmo quando essa tarefa não é apreciada, a realização dela é essencial para o funcionamento do lar. E na perspectiva do compartilhamento dos afazeres domésticos entre os membros da família, o que se constata de forma geral é que mudam os lares e as condições socioeconômicas e as mulheres seguem sendo sobrecarregadas, mesmo durante o período de pandemia, pois as tarefas domésticas e familiares poderiam ser compartilhadas mais em termos de igualdade que de poder. Nisso, há um entendimento de que a presença da mulher, esposa e mãe no domicílio dos entrevistados é para atender às demandas da casa e dos membros da família, em especial do homem. Isso mostra, por um lado, essa persistente desigualdade de gênero no âmbito familiar e, de outro, traz essa ideia de que o trabalho doméstico é uma atividade feminina. A terceira seção de resultados do estudo é denominada cuidado, uma atividade que envolve cuidar de tudo e de todos. O significado atribuído pelos entrevistados à categoria cuidado também variou de acordo com a realidade socioeconômica dos entrevistados, pois apareceram expressões como cuidar das crianças, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar dos animais, cuidar das plantas, que são expressões de uso cotidiano e remetem a significados práticos. Os discursos revelam aspectos físicos, afetivos, emocionais, cognitivos e relacionais do que é o cuidado para esses entrevistados, e não apenas na relação interindividual que o cuidado implica, isto é, estar com alguém, seja por meio do corpo e da palavra. Isso fica explícito nos discursos quando se analisa quais atividades de cuidado os homens entrevistados realizam. E no cuidado, entretanto, as suas atividades são menos passíveis de mecanização, pois envolvem em maior medida o afeto e requerem a presença constante. Por exemplo, alimentar, vestir, banhar, brincar e conversar são atividades que necessitam de vínculo, de uma ligação afetiva entre duas pessoas, por exemplo, entre a pessoa cuidadora e a pessoa cuidada. Neste momento da apresentação, vou tecer comentários, breves considerações sobre cada uma das categorias. E eu começo com a categoria filhos. Sobre o trabalho de cuidado relacionado aos filhos dos entrevistados, os homens mencionaram realizar ou ter realizado diversas atividades, desde as atividades relacionadas à criação e cuidados até de educação e socialização. No entanto, frequentemente mencionado nos seus discursos, sobressai o papel do pai como provedor econômico e como supervisor moral. Constante em seu discurso, Lucas, por exemplo, mencionou diversas vezes sobre as atividades de cuidado que realiza em relação ao seu filho. E como resultado, no seu registro fotográfico, à esquerda da tela, é possível observar a mesa posta e a refeição preparada por ele e seu filho se alimentando. Na maioria dos casos, as atividades em relação às crianças eram ou são realizadas em conjunto pelo casal. Entretanto, de forma geral, aos casos estudados, essas tarefas de cuidado em relação às crianças caíram ou continuam caindo mais sobre os ombros das mulheres,
o que gerou ou continua gerando desigualdades de gênero no cuidado infantil. A segunda categoria é membros da família menores, idosos e ou com deficiência. Em alguns discursos, houve menção à realização de atividades de cuidado muito pontual ou complexas, direcionadas a essas categorias. No entanto, há dois casos singulares que merecem atenção. Primeiro, o caso de Carlos. O entrevistado ele busca participar e se envolver de forma ativa em todos os aspectos da vida de sua filha, aprendendo sobre deficiência e o caso específico dela, e compartilhando as atividades de cuidado com sua esposa, a qual é reconhecida por ele pelo importante papel que desempenha na família. E segundo, o caso de Gabriel, onde o núcleo do seu trabalho de cuidado é material, emocional e psicológico, como representa o registro fotográfico realizado por ele, à direita da tela, onde podemos observar a refeição que preparou para sua mãe em alguns medicamentos, em cima de uma bandeja decorada com uma flor. Essa composição sugere uma combinação de cuidado e um toque de estética e também de delicadeza, criando uma experiência agradável à sua mãe, mesmo em uma situação de doença. A terceira categoria é sobre animais de estimação e animais domésticos. Em relação às atividades de cuidado dos animais, o que notei é a presença de duas atividades distintas. Primeiro, cuidado de animais de estimação, como cães e gatos, principalmente. E segundo, a criação e produção de animais domésticos, como bovinos, suínos e aves. Os entrevistados comentam aspectos de uma dinâmica para cuidar dos animais do domicílio, compartilhando ou determinando atividades entre os membros da família. E a última categoria é sobre hortas e plantas. Esse trabalho de cuidado com hortas revelou o cultivo de diversos legumes e hortaliças que podem ser tanto consumidos, mas também comercializados pela família. Assim como o trabalho de cuidado com plantas, que revela uma prática que vai além de embelezar o lar ou de criar um ambiente acolhedor. Como exemplo disso, a imagem à direita da tela mostra vários registros fotográficos realizados por Daniel, sendo possível observar diversas plantas no interior do seu apartamento. A quarta e última sessão de resultados do estudo é denominada uso do tempo. Dá para fazer tudo em 24 horas? Em relação à categoria uso do tempo nas atividades de trabalho remunerado, o que observei é que em ambos os grupos de pesquisa são jornadas em que as atividades remuneradas são realizadas em 5 dias por semana e até 8 horas por dia. Claro, há casos em que as jornadas de trabalho são excessivas, e o que causa, como efeito, desequilíbrios entre as vidas laboral e doméstica desses entrevistados. Ficou evidente que o aumento ou redução da jornada de trabalho remunerado e do deslocamento casa-trabalho influencia o ritmo das atividades domésticas e de cuidado. Pois o que acontece? Pode comprimir ou expandir o uso do tempo dedicado à casa, à família ou ainda para si próprio. Em relação à categoria uso do tempo nas atividades de trabalho não remunerado, o que observei é que em ambos os grupos de pesquisa, o tempo gasto com afazeres domésticos e cuidado é menor durante os dias úteis da semana, porém apresenta tendência de ser maior aos finais de semana. Observei ainda relações indissociáveis entre os próprios marcadores sociais, os quais se articulam com os sistemas de hierarquia e de poder, o que geram experiências concretas e distintas aos entrevistados. Com efeito, o tempo diário não é igualmente alocado para esses diferentes grupos de pesquisa, porque o que eu identifiquei é que há diferenciais em função das suas características individuais, familiares, profissionais e socioeconômicas. Neste momento, ao encaminhar meus comentários finais, eu gostaria de destacar 3 pontos principais.
De modo geral, ficou evidente que a participação dos entrevistados nos afazeres domésticos e de cuidado não é tão seletiva ou periférica quanto poderia se presumir, embora seja um esforço importante, né? Isso é muito pequeno, é ínfimo e insuficiente por si só, especialmente se comparado ao volume de trabalho doméstico realizado pelas mulheres. O que procuro destacar é que a participação desses entrevistados no trabalho doméstico, ela se revela intrinsecamente contraditória, porque ela apresenta-se tanto de forma progressiva quanto regressiva, tanto como um processo mais equânime e proporcional, mas também diferente e assimétrico, e também uma expressão de um comportamento mais conservador, de uma mentalidade mais fechada, quanto um comportamento mais moderno e uma mentalidade mais aberta. Infelizmente, os dados mostram que somente com a chegada da pandemia, a maioria dos entrevistados passou a perceber pela primeira vez a importância do trabalho reprodutivo, pois foi justamente nesse período que eles vivenciaram com mais intensidade esse cotidiano e se depararam com a quantidade de atividades domésticas e de cuidados a serem realizadas todos os dias. E passaram a enxergar o que antes ignoravam ou não viam, por estar sendo realizado por outras pessoas da família ou ainda por pessoas contratadas. Não por acaso, os participantes sinalizaram o peso da tradição sociocultural, particularmente a gaúcha, que ainda é muito presente na divisão sexual do trabalho doméstico. E isso nos dá evidências para entender a lentidão das mudanças nas famílias gaúchas e, por extensão, na sociedade. Também gostaria de frisar que este estudo ele não se trata meramente de uma questão de interesse acadêmico ou pessoal, mas de uma necessidade crítica para a evolução da área da administração e, por extensão, das organizações e da sociedade. Importante lembrarmos que o fazer administração está para além das organizações, perpassando aquele trabalho gerencial tradicional, porque envolve uma compreensão de como essa prática implica as relações sociais e as questões de gênero e, mais amplamente, as condições de vida das pessoas na sociedade. Ao fazer isso, né, estaremos não apenas ampliando o campo da administração, mas também contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Para a base teórica desta pesquisa, eu priorizei estudos brasileiros, né, num processo de visibilizar e valorizar o conhecimento nacional produzido ao longo de décadas. Dentre docentes e pesquisadoras, eu cito Arlene Ricoldi, Carla Cotirene, Celi Pinto, Celis Calon, Clara Araújo, Cristiane Soares, Cristina Bruschini, Djamila Ribeiro, Eliette Safiotti, Helena Irata, Ildete Pereira de Mello, Lélia Gonzalez, Maria Paulilo, Nádia Guimarães, Natália Fontoura, Natalita Boraí, Neuma Aguiar, Sônia Alvarez e tantas outras mulheres brasileiras que realizaram potentes contribuições aos estudos de gênero no país. E dentre as instituições, eu cito o IBGE e IPEA. Vida longa às instituições. Como agradecimentos, eu gostaria de agradecer todas as pessoas e instituições que, de alguma forma, contribuíram para a realização desta tese. E, em especial, né, a Deus e a Iemanjá, pelas bênçãos, a minha família pelo apoio e compreensão das minhas ausências ao longo desse percurso, ao Denner, que é meu namorado, que esteve comigo durante todo o doutorado, e que a dedicação ao trabalho doméstico e de cuidado viabilizou eu me dedicar à tese. A professora Maria Beatriz Rodrigues, minha orientadora, que desde o início do doutorado aceitou com carinho, respeito e genuína abertura o tema desta tese. As professoras Ildete Pereira de Mello, Lucilene Morandi, Arlene Ricoldi, Carolina Fredo Fleck e o professor Fernando, por aceitarem o convite para compor a banca desta tese ao longo das suas etapas. As minhas queridas amigas Lucimária Costa, Juliana Moreira, Gabriela Quirilos, pelos olhares críticos às versões desta tese.
à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Programa de Pós-Graduação em Administração, pelo ensino de excelência que me proporcionou durante o curso de doutorado, à Sociedade Brasileira que financiou esta tese, minha formação acadêmica e profissional, e com enorme importância, agradeço aos homens que aceitaram ser entrevistados, concedendo seu tempo para esse estudo, que inclusive alguns deles estão me assistindo nesse momento. E nas palavras finais, então, desta apresentação, eu gostaria de dizer que a jornada de escrita da tese, né, que hoje apresento com enorme felicidade, ela se espalhou aí por diversos lugares, né, cidades e momentos da minha vida. Envelheci em frente ao meu notebook, que me acompanha desde a graduação, mergulhei nessa pesquisa e deixei de acompanhar muitas coisas, muitos momentos da vida das pessoas que me são próximas. Então, esse foi o preço do meu sonho, né? Lutei e fiz a pesquisa que desejava, no tempo que me foi concedido, e sei que toda pesquisa científica tem belezas e limitações, e a minha não é diferente. Então, a quem ler a minha pesquisa, espero que cada página, cada linha, cada palavra permita enxergar essas nuances e as intenções que permearam o meu estudo. E, se necessário, não hesite, né, e lance um segundo olhar, como nos ensina Mário Quintana. E, por falar em Mário Quintana, eu gostaria de finalizar essa apresentação com um poema que retrata muito a minha caminhada nesses quase 5 anos de doutoramento. Que é o poema do conto, que diz assim: todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Obrigado. Super obrigada, Vinícius. Muito lindo. Então, assim, eu já vou aproveitar esse momento aí, né, do teu envolvimento com a tua tese aí, essa mensagem, e passar a palavra, então, para a banca.